Bem-vindo a mais a nossa Escola Dominical. E hoje, a nossa segunda aula do grande tema que Deus nos deu a chance de estudar. Você conhece a Escola Bíblica Dominical? É a nossa Escola Dominical, ela estuda a Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus. E nela nós dedicamos, estudamos, lemos e pedimos a revelação do Senhor. Você também já está preparado com a sua revista da Escola Dominical. É o nosso roteiro de estudos para este trimestre. São 3 meses, 13 lições que falam do texto da Bíblia e nos orientam como estudar a Bíblia. Afinal, toda ajuda é importante. Você vai se reunir com a sua igreja, ou você está no culto doméstico, ou no seu pequeno grupo, na sua célula durante a semana, ou até mesmo sozinho. Quem sabe nós estejamos com a honra de ser a sua companhia nesse estudo. Não desanime, continue estudando. Todo o conteúdo, toda a certificação também está disponível para você. Hoje, lição número 2, diz assim: o semeador, que tipo de solo eu sou? Lembre que o tema da nossa revista é Parábolas de Jesus para hoje. Nós vimos na primeira lição o que são parábolas e como interpretá-las. E hoje nós vamos estar vendo a primeira parábola que foi destacada, das várias parábolas que Jesus contou e como a interpretar. E, com certeza, a mais famosa delas, mais também importante, mais extensa. Vamos acompanhar o nosso roteiro da lição? O nosso textual diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus capítulo 13, versículo 23. Vamos à nossa verdade prática. Se resumir a lição em uma frase, nós vamos extrair esta frase, assim: o solo do coração precisa ser receptivo à semente da palavra de Deus. Então, você que conhece a parábola, já começa a apontar qual é o foco desta parábola, né? O solo do nosso coração precisa ser receptivo. E vamos à nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Leia comigo na sua Bíblia, na sua revista também, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Este é um episódio fantástico de Jesus em Mateus capítulo 13, esta narrativa. Vamos ver o que nós vamos explorar desta parábola hoje. No nosso tópico 1, vamos explorar as características da parábola: o semeador, a semente e os solos. No tópico 2, as lições da parábola: o solo impenetrável, o solo superficial, o solo ocupado e, finalmente, o solo fértil. E o nosso tópico 3, conclusões da parábola: a distância entre o ouvido e o coração, qual semente semeamos e que tipo de solo somos. Olha que coisa curiosa. Nós já vamos explorar toda esta parábola e ver cada detalhe dela, e principalmente o seu foco principal.
mas perceba que, ora, nós somos desafiados a ser o solo, ora, nós somos desafiados a ser a terra. Então você, hoje, quem sabe seja uma terra boa. Nós queremos que os seus ouvidos estejam atentos para ouvir. O seu coração seja a terra que vai dar muitos frutos. Por isso, todo o nosso amor, toda a nossa dedicação em estar aqui com você hoje para ministrar a boa semente que é a palavra de Deus. Aos professores de escola dominical, a nossa dica: não pode perder essa oportunidade. Leve tudo o que você puder em relação à terra. Uma terra com pedras, uma terra com espinhos, uma terra boa, preparada, adubada, uma muda de uma folha, de uma planta, que você cultiva talvez no seu jardim. Ilustre o máximo possível esta parábola e leve aos alunos também a sensação de poder conhecer os diferentes tipos de solos que possam existir na sua região. O solo arenoso, o pedregoso, o solo à beira do caminho. Tente plantar um grão de feijão no asfalto para ver o que acontece. E tente plantar um grão de feijão numa trouxinha de algodão em terra boa. Você já fez essa experiência? Como é bonito que frutifica? Fique com essa dica, ilustre a sua aula e cative os seus alunos. Nós voltamos já para mais um bloco da nossa escola dominical.